Então vou voltar aqui, ó. Agora que eu vou começar, eu estava só escrevendo, não estava falando nada não. Estava só escrevendo, agora que eu vou começar, viu? Sucessões ou sequências. Toda PA ou PG é uma sequência, mas nem toda sequência será uma PA ou PG. Aí vamos começar com a PA. Progressão aritmética é sempre uma soma. Quer dizer que a partir do segundo termo aqui, ó, sempre vai ter o mesmo número, ó. Soma mais 3, mais 3, mais 3, mais 3, mais 3. E como eu estava dizendo e não estava dizendo, significa que o ser humano gosta de colocar as coisas em PA. Eudes, mostra aqui para o povo aqui essas luminárias aqui. Sobe aí um pouquinho. Ó, essa distância dessa luminária para essa é a mesma distância dessa luminária para essa, que é a mesma distância dessa luminária para essa. Isso é definição de PA. Então, PA é quando você organiza tudo. Quando você vai fazer alguma coisa em casa, você fala assim, não, eu vou colocar isso aqui, esse eu vou colocar aqui, esse eu vou colocar aqui. Fala, não, ficou desorganizado, não, é melhor... Ah, agora sim, ficou bonitinho. O fato de você manter a distância entre as coisas é uma progressão aritmética. O fato de você estar numa fila e você manter a distância do isolamento, que são de 2 metros, é uma PA de razão quanto? 2. Sempre 2 em 2 metros. 2, 4, 6, 8, 10 e assim sucessivamente. Então, a PA é sempre uma soma. Já a PG é uma progressão geométrica, em que, ao invés de R, eu vou colocar Q, mas é a mesma coisa. A diferença é em que, enquanto uma vai somando, a outra vai multiplicando. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8 vezes 2, 16 vezes 2, 32 vezes 2, e assim sucessivamente. Lembra do número de linhas da tabela verdade? Aí, ó, é a mesma coisa. É exatamente o número de linhas da tabela verdade. Enquanto a PG vai multiplicando, a PA vai somando. Então, se quebrar aqui, somar 2 e outro somar 3, já não é PA, tá? Então, você tem que ter a mesma distância. Isso chamado de PA de primeira ordem. Professor, vai ter PA de segunda ordem? Sim, pode ter uma PA de segunda ordem, pode acontecer. Daqui um pouco, pode ser que apareça no exercício. Beleza. Então, enquanto PA é uma soma, PG é sempre uma multiplicação. Além disso, a PG, aqui, ó, é 2 elevado a 2. Isso é uma função exponencial, tá? Se você coloca 2 elevado a n, ó, é uma função exponencial. Exponencial. O que é uma função exponencial? Crianças, ele não cresce assim, ó, bonitinho, vai crescendo desordenado. Exemplo, aqui é 2, passa a ser 4, passa a ser 8, passa a ser 16, 32, já está 64. Então, enquanto a função do primeiro grau é uma reta, do segundo grau é uma parábola, a função exponencial é uma hipérbole. Credo. Ó. Olha só. Olha que legal. Isso é uma função exponencial. Vê? Se eu colocar 2 elevado a 0, eu tenho 1. Aí 2 elevado a 2 já tenho 4. Aí já tenho 8, 16, 32, 64. Vai só aumentando exponencialmente. Isso é chamado de hipérbole. O professor CESP pode colocar uma questão de progressão geométrica e colocar uma função exponencial? Pode. Pode e vai ver como vai funcionar, tá? A elevado a x. Quando você tem x ao quadrado, você não tem uma função exponencial.
você tem uma potência. Quando a letra está na base e o número está no expoente, você tem uma potência. Contrário, se eu colocar 2 aqui e o x em cima, eu tenho uma função exponencial. Tá? Em que, se a base for maior do que 1, ela vai ser crescente. E se a base for menor do que 1, ela vai ser decrescente. Então, na verdade, você só precisa olhar para a base. Perfeito? Beleza. Ok. Vocês já ouviram esse número? Quem é esse número? Pi. Ele vale quanto? Aproximadamente 3,14. Mas é aproximado, porque ele é infinito. Infinito aperiódico. O que é um número infinito aperiódico? Porque as casas não se repetem, que é diferente de dízima periódica. 3,2222 também é um número infinito, porém ele é periódico. Você sabe me dizer, nos números, nos conjuntos dos números, você sabe me dizer a que conjunto esse aqui pertence? Qual conjunto aquele pertence? Primeiro, não é natural. Segundo, eles não são inteiros. Não é natural, não é inteiro. Ele é o quê? Ele é real? É. Mas antes do real tem outro. Esse 3,14 ele é irracional. E esse 3,22222 ele é racional. Qual a diferença de um para o outro? A diferença é, os números infinitos que não têm período é irracional. Os números infinitos que têm período é racional. Então, a diferença do irracional para aquele lá. Exemplo, quem já ouviu falar nesse Ezinho aí, ó? Quem já estudou a parte de logaritmo neperiano? Ele também é um número irracional. Ele vem lá, ó. Ele vale 2,71. Relação de Euler, ó. Daquele LN, logaritmo neperiano. Vocês lembram disso? Ele é um número irracional. Por quê? Porque ele continua e não tem período também. O π, o e. Quanto é a raiz quadrada de 4? 2. Então ele é racional. Quanto é a raiz quadrada de 7? Se a resposta é não sei, é porque ele é irracional. Porque ele não tem raiz exata. Beleza? Quanto é a raiz quadrada de menos 4? Quanto é a raiz quadrada de menos 4? Quanto é a raiz quadrada de menos 4? Depende. Se for nos reais, ele não existe. Não existe raiz quadrada de número negativo nos reais. Não tem ninguém que é elevado ao quadrado a menos 4. Por exemplo, 2 ao quadrado dá 4. Quanto que é elevado ao quadrado vai dar menos 4? Não tem. Perfeito? Porém, ele existe nos números complexos. Quem lembra dos complexos? É isso aqui, ó. Vai substituir o negativo por i ao quadrado. E aqui 4. Tira o 2, vai dar o i aqui fora, e a raiz quadrada de 4 é 2. Aí a resposta seria mais ou menos 2i. Ainda bem que isso aí não está no edital de vocês, né? Então, o que eu quero mostrar para vocês é a diferença do que é irracional e o que é racional. Professor, o que tem a ver com PG? Isso é uma PG, ó. Tá? Então, você tem que estar sempre se ligando. Quis mostrar aqui para vocês, porque o número de linhas da tabela verdade é uma hipérbole, porque o CESP pode misturar essas questões, principalmente quem vai fazer a parte de raciocínio e matemática, que é o caso da Polícia Civil. O caso da PRF não, que ele não vai misturar número de linhas da tabela verdade com o gráfico.
Mas ele vai te dizer que isso daqui, esse é positivo. Cara, se esse aqui fosse um número decimal, a parábola seria o contrário aqui, ó. Agora uma coisa importante. A hipérbole, parábola, ó, a hipérbole sempre toca o eixo Y, mas nunca toca no eixo X. Você vê que ele vai, mas ele nunca vai tocar no eixo X. Nunca. Essa daqui, ela é dita crescente. E essa daqui, ela é decrescente. Quando que você sabe que é crescente? Quando a base é maior do que 1, ela vai crescente. E base menor que 1, ela é decrescente. Perfeito? Esse Ezinho aqui, gente, ele vale esse 2,71. Relação de Euler é um número irracional, tipo π vale 3,14, tá bom? Racional é quando você tem os números inteiros, ou quando eu tenho dízimas periódicas, ou quando eu tenho decimal exato. Irracional é sempre quando for infinito aperiódico. E o desenho é isso aqui, ó. Tudo parte daqui, ó. O primeiro conjunto que apareceu foi o conjunto dos números naturais. Tá aqui. Depois vieram o conjunto dos números inteiros. Gente, vamos lá? Qual a diferença de natural para inteiro? Todo natural é inteiro, mas nem todo inteiro é natural. 0 é natural? Sim, também é inteiro. 1 é natural? Sim, também é inteiro. 3 é natural? Sim, também é inteiro. 4 é natural? Sim, também é inteiro. E o menos 1? Ele é inteiro, mas não é natural. Lembra do complementar? Se eu te perguntar aí, quem é o complementar, você sabe me responder? Menos 1. O que é complementar? É o que falta, é a diferença. O que não tem no conjunto N? Menos 1. Aí, ó. Aí, beleza. Aí eu posso levar isso lá para o raciocínio lógico se eu quisesse, ó. Se é natural, então é o quê? Inteiro. Olha aí, ó. Tá vendo? Ok. Se eu continuasse aqui, dentro aqui, agora eu tenho quem? Os racionais. Todo natural é inteiro e todo inteiro é racional. Agora me diz, quem é um racional que não é inteiro? Simples. Os números decimais e as dízimas periódicas. Todo natural é inteiro, todo inteiro é racional. Mas voltando, nem todo racional é inteiro e nem todo inteiro é natural. Depois, aqui fica um conjunto separadinho. Adivinha de quem? Dos irracionais, que é o caso do π, do e, o caso das raízes que não são exatas e blá blá blá. Aí quem é o conjunto que abraça todo mundo? Os reais. Ó, os reais. Todo natural é inteiro, todo inteiro é racional e todo racional é real. E todo irracional é real. Agora, todo real é irracional? Não. Beleza? Aí vem cá. Aí tem um número aqui, ó. Por que esse menos 4 está aqui fora? Porque ele não é real, ele é complexo. Aí o conjunto dos complexos faz isso, ó. Abraça todo mundo, ó. Olha, ó. Números complexos. Se você chegar e começar a perceber que lógica, isso aqui é lógica de argumentação, quem viu lógica de argumentação é assim, ó. Se é natural, então ele é inteiro. Premissa 2. Se ele é inteiro, então ele é racional. Premissa 3. Se ele é racional, então ele é real. Premissa 4. Se ele é real, então ele é o quê? Complexo. Logo, lembra? Z com Z corta, Q com Q corta, R com R corta. Resposta. Se ele é natural, então ele é o quê? Complexo. Aí, ó. Lógica de argumentação. Tá vendo? Então aí, às vezes, as pessoas pensam assim, que raciocínio lógico foi jogada assim, as tralhas. Não, tem uma fundamentação teórica em relação a isso. Mas eu só quis te mostrar o seguinte, o que é natural, o que é inteiro, o que é racional, o que é irracional, porque o CESP te pergunta isso em prova. Dentro de uma matéria ali de PA, PG, dentro de função, os caras colocam esses conjuntos aqui, ó. Aí a hora o cara não sabe. Exemplo, se a banca te coloca um Ezinho lá, aí você fala assim, que diabo é esse Ezinho aí? Esse Ezinho é um número
irracional que vale 2,71. E adivinha onde caiu uma questão dessa? PRF 2019. Depois a gente vai ver, tá? Então, beleza. Vamos voltar para as nossas PGs ali. Sair lá da PG só para mostrar o que realmente eu vou precisar em relação a isso. Então, PA é uma soma e PG é uma multiplicação. Você viu que aqui você vai somando 2 mais 3, mais 3, mais 3, mais 3, mais 3. Aqui você vai multiplicando, vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2. Aí eu provo que toda PA e toda PG é uma sequência. Mas, olha aqui para mim, nem toda sequência é uma PA ou uma PG. É o caso da sequência de Fibonacci. Zero, 1. Quem é o próximo número? 1 de novo. Quem é o próximo número? 2. Quem é o próximo número? 3. Quem é o próximo número? 5. Quem é o próximo número? 8. Quem é o próximo número? 13. Qual é o próximo número? 21. Qual é o próximo número? 34. Quem é o próximo número? 54. Isso é uma sequência que não é nem PA, nem PG, mas é uma sequência de Fibonacci. E o que é a sequência de Fibonacci? A partir do terceiro termo, o próximo termo é sempre a soma dos dois anteriores. Quanto é 0 mais 1? 1. 1 mais 1? 2. 1 mais 2? 3. 2 mais 3? 5. 3 mais 5? 8. 8. Não é isso? 3 mais 5, 8, está aqui. 8 mais 5, 13. 8 mais 13, 21. 13 mais 21, 34. 21 mais 34, 54. E assim, sucessivamente, você vai fazendo, somando sempre os dois anteriores. Isso é chamado de sequência de Fibonacci. Então, nem toda sequência cai numa PA ou numa PG. Por exemplo, essa sequência: 2, 10, 12, 16, 17, 18, 19. Qual é o próximo número? 200. Por quê? Começa com a letra T de dado. 2, 10, 12, 16, 17, 18, 19. O próximo vai em 200. Isso é uma sequência. Sacaram? Então eu acabo de provar para vocês que quando você observar uma sequência, a primeira coisa que você vai ter que observar se é uma PA ou se é uma PG. Se não for uma PA ou uma PG, a banca vai te oferecer uma lei de formação. Ele te oferece uma lei de formação. Tipo essa, ó. Quem é o A3? A3 significa, ó, primeiro termo, segundo termo, terceiro termo. Quem é o A3? É o A2 mais A1. Quem é o A4? É o A3 mais o A2. Esse negócio de A1, A2, A3 é só posição. O A1 é o primeiro elemento, A2 é o segundo elemento, A3 é o segundo elemento, A4, A5, A6. Lei de formação é quando ele te dá uma situação para você trocar. Então, essa aqui, A3 é igual a 2 mais A1, é uma lei de formação que eu coloquei ali. Perfeito? A lei de formação da PA, vocês conhecem, quer ver? Ó? Olha só. Vamos ver se vocês vão lembrar dessa fórmula aqui, ó. Fórmula do termo geral. Fórmula do termo geral. Vocês lembram isso lá no segundo ano? Não, né? AN é igual a 1 mais N menos 1 vezes quem? A razão. Isso é chamado de fórmula do termo geral. É chamado de lei de formação. Isso quer dizer que qualquer coisa que você consiga fazer em PA, você pode usar essa fórmula. Agora, olha para cá. Por que aqui é N? Porque aqui é N. Por que aqui é 1? Porque aqui é 1. E por que aqui é R? É por causa que ele que vai separar. Quer ver? Ó? Olha que interessante. 2, 4,
6, 8, 10, 12. Pergunto, isso é uma PA de razão quanto? 2. Isso é uma PA de razão? 2. Tudo bem? E a razão está aqui, ó. Razão, 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 razão. E ela vale quanto? 2, correto? 1, 2, 3, 4, 5. Quantos números tem aqui? 6. Mas quantas razões? 5. É n menos 1 número de razões, porque ele não calcula o objeto, ele calcula o espaço entre eles. Quer ver, ó? Quantas luminárias você tem aqui nessa reta? 1, 2, 3, 4. Agora quantos espaços? 3. Aqui, ó. 1 espaço, 2 espaços, 3 espaços. E esse espaço é chamado de razão de progressão. Por isso que tem esse cara aqui, menos 1, ó. Quando você tem aqui, você vai aplicar na poupança. Aí tem janeiro, fevereiro. Você aplicou aqui, ó. Você fez um depósito em janeiro. Janeiro, fevereiro, março, abril. Quantos meses você passou aí? 4 meses. Mas teve rendimento em quantos meses? Só em quantos? 3. Você aplicou aqui, rendeu aqui. Rendeu aqui, rendeu aqui. O que rende é o espaço. Aí, ó. Aqui você tem uma razão de progressão, uma razão e uma razão. Esse JFM são 4, é o N. Menos 1, número de razões. N menos 1 razões. Por isso que é sempre a razão é um número a menos do que o número de elementos. Sim. Desculpa? Essa já é a fórmula da PA. Essa já é a fórmula da PA. A fórmula da PA ela diferencia da PG por causa disso aqui, ó. Na PG não é um mais, é uma multiplicação. Na PG, esse R não pode estar na base, ele tem que estar no expoente. Só que em PG, em vez de usar R, usa quem? Ah, desculpa, é o contrário. Depois eu vou mostrar para vocês lá, ó. Olha aí, ó. Olha como é que muda de PA para PG, porque PG é uma multiplicação. Então, todas as vezes que você vê essa fórmula aqui, ela é a da PA, tá? A1 mais N menos 1 vezes a razão. Só que você não precisa dessa fórmula. A fórmula é só, como se diz, ela é ilustrativa só. Você não precisa dela. Olha que interessante. Se eu colocar aqui 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, eu tenho que esse cara é o meu A1, esse, o A2, A3, A4, A5, A6 e o meu A7. Eu tenho quantos elementos? 7. Quantas razões? 6. Agora pega daqui para lá. Eu tenho quantos elementos? Quantas razões? 2. Então não interessa quem você pega, sempre vai ser menos 1. Por exemplo, se eu quisesse calcular o A7, eu posso pegar qualquer um aqui para trás, ó. Quer ver, ó? Como é que funciona? Escolhe para mim A1, A2, A3, A4, A5 ou A6. Pode escolher qualquer um. A3. A3. Aí, olha só. Você escolheu o A3, não foi? Olha que interessante, hein? A3. Quantas razões eu tenho do A3 até chegar no A7? Vamos contar? 1, 2, 3, 4. Porque a diferença... Para você sair do A3 e chegar no A7, eu tenho quantas razões? 4. Olha aí, ó. Mais 4 R's. Aí, ó. Tá vendo? Essa fórmula só é ilustrativa. Aqui é N menos 1, porque aqui é 1. Se aqui for 2, aqui passa a ser menos 2. Se aqui for 3, aqui passa a ser menos 3. Tá vendo? Então, se aqui eu tenho o 7, 7 menos 3 são 4, tá vendo? Por isso que você não precisa ficar preso a essa fórmula aí, não. Então, é sempre assim que você vai ver a questão, ó. O termo da frente é igual a qualquer termo de trás. Qualquer termo de trás. Eu escolhi o A5. Qual a diferença de 5 para 7? Então, falta quantas razões do 5 para chegar no 7? 2. Aí, ó. Pronto. É a mesma coisa que eu jogar na fórmula.
Só que aqui você não fica decorando fórmula. Então, essa é a fórmula do termo geral, porque o cara precisou escrever alguma coisa. A n é igual a 1 mais n menos 1 vezes a razão. Quando eu estudava lá nos primórdios, eu achava que essa fórmula aqui era uma fórmula que ia durar ser para sempre. Aí, quando eu tinha um A1, eu resolvia. Quando o cara me dava um A10, eu já não resolvia. Por quê? Porque na fórmula não tinha A10. Olha a minha cabeça. Isso quer dizer que você precisa da fórmula? Não. Você não precisa da fórmula. Se eu quiser calcular esse A7, eu posso usar qualquer um para trás, o A4. Qual a diferença em R's? 3. Vamos ver? A7 é igual ao A4. Quem é o A4? 8 mais 3 vezes o R. Quem é o R? 2. 3 vezes 2? 6. Mais 8? 14. Olha lá, ó. Chega ao 14. Ah, professor, quero calcular o A7, mas eu quero usar o A2. Então, peraí. Do A2 até o A7, eu caminho quantas razões? Quantas razões? É só ver a diferença de 2 para 7. 5 R's. O meu A7 vai ser o A2. Quanto vale o A2? 4 mais 5 vezes 2. 5 vezes 2? Mais 4? 14. Chegam à mesma resposta. Isso quer dizer que vocês podem usar o termo que vocês quiserem, desde que você dê a diferença em R's. A diferença em R significa, para eu sair do termo 4 até chegar no 7, eu preciso caminhar 3 razões. É igual isso aqui, ó. Para eu sair da luminária 1, para chegar na luminária 4, eu preciso caminhar quantas razões? 3, porque 4 menos 1 são quantos? 3. Para eu sair da luminária 2 e chegar na luminária 4, são quantas razões? 2. Para eu sair da luminária 3 e chegar na luminária 4, eu preciso de quantas razões? 1. Tá vendo? Então, isso é definição de PA. Por isso que quando você vai fazer juro simples é uma progressão aritmética. E juro composto? Geométrica. Por isso que se você deve o cartão de crédito e não pagar, vai virar uma bola de neve, porque é juro sobre juro. Por causa da definição de progressão geométrica. De qual aqui? Distância. Distância. Olha a distância de você para o seu companheiro do lado. São quantas cadeiras? 2. Tem quantas cadeiras aí? 4. Vocês estão com a distância de quanto? De 2. Se eu colocar mais 2, 2. Então a razão vai ser de 2 em 2. Protege vocês. Beleza. Sempre uma distância segura. É igual eu estou te falando. Se tem uma pessoa aqui que está a 2 metros, a outra tem que estar a 4 metros. E a outra? 6 metros, 8 metros, 10 metros, 2 metros, 14 metros. De onde eu esteja. Para manter sempre um padrão aqui. Eu quis dizer que esse espaço aqui é a distância. Então, essa pessoa aqui está a 2 metros de ser atendida aqui no caixa. Essa pessoa já está a quantos metros? E essa? A 6. E essa? A 8. E essa? A 10. Porque cada uma delas tem uma diferença de 2 metros. Essa diferença de 2 metros significa razão, que é o espaço. Razão é sempre o espaço. Aí eu disse que esse 7, olha cá, só para você ter uma ideia. A 7ª pessoa está a uma distância de quantas aqui para a 4ª pessoa? 3. Tá vendo? Tem 3 razões. Tem 3 situações aqui. E como a razão aqui, ó, A7 é igual a A4 mais 3 R's, correto? Tá aqui em cima, só repetir. O A7, a 7ª pessoa está a 4ª pessoa, que está a quantos metros do caixa? 8, mais quantas razões eu tenho de diferença do 4 para 7? Ó, daqui para chegar aqui, eu ando quantas razões? 1, 2, 3. 3 vezes 2. O A7 é igual a 8 mais 6, que são quanto? 14. Enquanto a 4ª pessoa está a 8 metros do caixa, a 7ª pessoa está a 14 metros do caixa. Sacaram que sempre tem a razão que separa. Então, quando você separa essas razões, você entende que
Quando eu coloco aqui A7 e A4, significa que eu estou separado por 3. 3 razões de 2 metros. Ó, 2 metros, 2 metros, 2 metros. É o que acontece com essas luminárias. Então, você consegue resolver com qualquer um deles. Você não precisa se preocupar, porque você pode colocar o que você quiser. Por exemplo, o A10 igual o A2. Qual a distância que eles estão em R's? Qual a distância que os dois estão em R's? 8 R's. Tem 8 R's que nos separam. Tá vendo? Aí se eu quiser colocar aqui A10 com A1, quantos R's nos separam? 9. Tá vendo que eu estou usando a fórmula, mas eu não preciso decorar a fórmula? Viram isso? O A10 e aqui o 8. Quantos R's nos separam? 2. O A10, aqui o A9, quantos R's nos separam? 1 R. Significa que eu estou aqui e a outra pessoa está a 2 metros na minha frente. Eu der um chute assim, eu pego dela assim, ó. Viram? Isso é a fórmula do termo geral. Para que você não precisa ficar preso a essa fórmulazinha aqui, ó. Porque às vezes você fica preso em função de A1 e o cara te dá o A2, o A5, o A10. Então, vou escrever uma coisa aqui. Vamos lá. Pode falar. Dentro da lógica tem a PG. Não tem a PA. Porque a própria tabela verdade é uma PG. Ok? E é uma função exponencial. PA você vai somando. PG é sempre uma multiplicação. Por exemplo, se você pega aqui R$1.000 emprestado a 10%, no próximo mês você tem que pagar 1.100. No próximo mês é 10% em cima de 1.100 e não em cima de 1.000. Então vai gerando uma progressão geométrica, por isso que vai virando uma bola de neve. Na PA não, a PA é sempre somando, 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 somando. Tanto que a lei de Malthus fala que os recursos naturais crescem em PA e a população da Terra em PG. Disseram que a gente ia passar fome, só que com a tecnologia evitou isso. Porque a população só cresce, 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 cresce. E normalmente quando a população está muito grande acontece alguma coisa. Uns vírus fatais aí para dizimar metade da população. E é o que pode acontecer daqui para frente, né? Não duvido não. Complicado, né? Beleza. Olha só. Então essa aqui é a lei de formação de uma PA. Lembrando que você pode criar a lei que você quiser. Desde que aqui sempre seja a diferença disso aqui, ó. Então, se você tem aqui A100 e aqui o A90, quem obrigatoriamente entra lá no R? 10 R's. Aí, ó. Quer dizer que entre o A90 e o A100 tem uma diferença de 10 R's. E é isso. Hã? Não, é porque eu vou falar de outra coisa. Eu estava falando aqui, mas eu vou falar exatamente de outra coisa. Então, notem, presta bem atenção nos nomes, tá bom? A N é chamado de enésimo termo. Você sabe o que significa enésimo termo? Último. A1 é o primeiro termo, mais N é o número de termos, menos 1 vezes a razão. Então é sempre assim, ó. Você não precisa ficar preso a essa fórmula, mas aqui eu coloquei que ele é o nosso primeiro termo. Ele é o primeiro. Esse N é o número de termos. Menos 1, você sabe, sempre vai ter um espaço a menos, vezes a razão de progressão. Aí, ó. Só que, como eu disse, vocês não precisam ficar presos a essa fórmula. Vocês vão escrever isso, ó. O termo seguinte é igual a qualquer
qualquer termo. Vocês viram que eu coloquei tudo aqui, A10, 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 e eu usei qualquer termo aqui? Então você vai escrever, o termo seguinte é igual a qualquer termo anterior mais a diferença em R. Pronto. Para você não ficar preso àquela fórmula ali, ó, porque senão você fica achando que sempre você tem que trabalhar com A1. Aí o CESP te dá o A10 e o A20 e não te dá o A1. Você entra em desespero, fala assim, ué, como eu vou achar o A1? Porque a fórmula é A1 e o CESP te deu o A10 e o A quem? O A20. Quem é o termo da frente, o A20 ou o A10? O A20 é o termo seguinte. Quem é o termo anterior? O A10, mais a diferença em R. Quanto é a diferença em R? 10 R's. Aí, ó. Entenderam por que muita gente não consegue desenvolver as questões da prova? Porque fica preso numa fórmula, que acha que aquela fórmula ela é pronta e acabou. Não é. Siga esse, ó. O termo seguinte é igual a qualquer termo anterior, mais a diferença em quem? Em R's. Então, imagina, a banca te deu A20, te deu A10 e quer achar a razão. Ah, o cara, olha, mas na fórmula tem o A1, como é que eu vou achar o A1? Você não vai achar o A1, você não precisa dele, tá? Se eu tenho aqui o A30 e ele me deu o A2, eu já sei com certeza que eu não preciso do A1. Se eu quero o A30 e ele me deu o A2, qual a diferença em R's? 28R, ó. Sacou? Não fique preso à fórmula de PA e de PG, porque ela prejudica. A maioria das pessoas ficam presas a fórmulas, chega na hora da prova, a banca não te dá aquele A1zinho ali e acaba ferrando o candidato. Tá? Muita atenção. Também, tá correto. Tá certo. Por que tá certo? Porque se PA vai somando, ele volta subtraindo. Tá certo, não tem errado não. Pode. Você pode dizer que é o seguinte, ó. Você pode ter certeza que a razão de progressão é sempre o termo da frente menos o termo de trás, ó. Você pegar 4 menos 2 dá 2, 6 menos 4 dá 2, 8 menos 6 dá 2. É a mesma coisa, vai somando, volta subtraindo. É igual a PG. A PG vai multiplicando e volta dividindo, tá? É sempre o oposto, sim. Pode fazer. O oposto contrário, que eu quero dizer, tá? Isso é chamado de lei de formação. Ó. Lei de formação. Pegaram? Isso é o mais importante no aprendizado das PAs. Para você entender que você não precisa ficar preso em fórmula. Depois do termo geral, vem a soma de PA. Meninos, soma de PA é isso aqui mesmo que vocês estão pensando, ó. 2 mais 4, 6, mais 6, 12, mais 8, 20, mais 10, 30, mais 12, 42, mais 14, blá, blá, blá. Soma de PA é isso. O problema é que quando ele pega de 1 a 100 e manda você somar, como é que você vai somar um por um? Soma de PA é exatamente isso, somar os elementos que estão na progressão aritmética. Então, se você tem aqui 2, 4, 6, 8, 10, notem, vou somar PA. 2 mais 4, 6, mais 6, 12, mais 8, 20, 1 mais 10, 30. Então, a minha soma deu quanto? 30. Isso é soma de PA. Isso é soma de PA. O problema é que se tivesse 100 termos aí, como é que você ia somar tudo esses termos aí? Sacaram? Então, existe uma fórmula para a soma da PA? Sim. Vou precisar ficar preso a ela? Não.
Vou te mostrar como é que faz soma de PA aí, ó. Diz a história, olha a história, hein? Que um professor muito chateado com seus alunos, que dá aula em escola fundamental e média, gente. Os pais hoje estão sentindo o que é o drama se você dar aula para esses... As mães estão se descabelando em casa e hoje estão dando mais valor nos professores. Não é? Não tem hora, não. É exatamente isso. Porque hoje, com essa pandemia, eles sabem qual a importância do professor em sala de aula. O que a gente passa? Eu não, porque sala de cursinho é isso aqui que vocês estão vendo. Gente, eu já dei aula para quinta série. Sexta, sétima, oitava, primeiro, segundo, terceiro. É um absurdo. Vocês não têm noção. Em casa, seus filhos são um santinho. Na sala de aula, parece que quer botar o terror. Mas vamos embora. Quer dizer que é o seguinte, o professor muito chateado mandou que seus alunos somassem de 1 até 100. 97, 98, 99, 100. O professor queria que eles fizessem isso. 1 mais 2, 3. Mais 3, 6. É isso? Mais 4, 10. Mais 5, 15. Até chegar em quanto? Até chegar em 100. O que ia acontecer? O povo ia ficar o dia todo fazendo essa conta. Mas teve um pobre, coitado, um pobre, que fez assim, ó. Ele somou 1 com 100. Ele fez essa conta. Multiplicou pelo número de termos que tinham, 100, e dividiu por 2. Porque ele está juntando de 2 em 2. Notem, se eu pegar 1 mais 100 dá quanto? Dá 100. E se eu quiser pegar o 2 mais 99, dá quanto? Dá 101, desculpa. 101, né? Se eu somar 2 mais 99, 101. Se eu somar 3 mais 98, 101. Ele descobriu que se somar os termos extremos e os equidistantes, a soma era sempre a mesma. Então ele multiplicou isso. Olha a conta que ele fez. Aí ele fez 100 mais 1, 101. 100 por 2, 50. E entregou essa conta para o professor em apenas 1 milésimo de segundo. O professor quase caiu de costa. Porque a pobre criança tinha 7 anos de idade. Friedrich Gauss, aos 7 anos de idade, ele descobriu a fórmula da soma da PA. Só porque ele queria ir brincar. Professor do céu, então quer dizer que PA não precisa ficar somando? Não, você pode fazer o que o pequeno Gauss fez, ó. Quanto é 2 mais 10? 12. 1, 2, 3, 4. 5 dividido por quanto? 2. 12 por 2 dá 6 vezes 5. Olha a soma. 30. Desgrama, né? O professor quase teve um ataque cardíaco. Mas vamos lá. Para vocês verem que vocês não precisam ficar presos à fórmula. Ao invés de eu pegar o 1 e o 100, eu poderia ter pego quem? O 2 e o 99. Vezes 100 dividido por 2. Dá o mesmo 101 vezes 50. E o diabo da fórmula me enganou a vida inteira. Olha a fórmula. A fórmula da soma da PA diz que é para você pegar sempre o primeiro termo, mais o último termo, multiplicar pelo número de termos e dividir por 2. Isso é verdade? Não, é verdade Mas é só ela que é verdade? Não. Se eu pegar o primeiro, eu tenho que pegar o último. Mas se eu pegar o segundo, eu tenho que pegar quem? O penúltimo. Aí um dia o CESP fez uma prova assim, ó. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Correto? Aí eu pergunto, se eu usar o mês de janeiro para fazer uma soma de alguma coisa, eu sou obrigado a usar que mês? Dezembro. Se eu usar fevereiro, eu sou obrigado a usar que outro mês? Novembro. Se eu usar março, eu sou obrigado a pegar que nome? Outubro. Se eu pegar esse aqui, abril, eu sou obrigado a pegar quem? Setembro. Se pegar maio, agosto. E se pegar junho,
julho. E tinha valor bem aqui, ó. Tinha um valor bem aqui e outro valor aqui, ó. Aí a pessoa não sabia fazer soma de PA porque achava que só precisava pegar o primeiro e o último. Mas eu posso pegar esses dois? Posso, porque eles são equidistantes. O janeiro e dezembro é chamado de extremos. Extremos. Já os outros são chamados de equidistantes. O que significa a palavra equidistante? Mesma distância. Fevereiro tem a mesma distância aqui. Estou falando não em termos de diazão, tá? Aqui e novembro para cá, ó. Só questão de PA, tá? Porque a gente sabe que fevereiro tem 28 ou 29 dias. E vocês sabem por quê? Você sabia que o calendário deu um salto, parece que do dia 10 para o dia não sei o quê, num ano aí? Ele teve que corrigir, por isso que tem essa diferença de 28, 29 dias. Mas teve um calendário aí atrás, lá no Padre Gregório, que era assim, você dormiu no dia 10 e acordou no dia 15, por exemplo. Já ouviram? Num dia foi 10, em vez de ser 11, foi 15. Porque ele pegou as diferenças para poder ajustar o calendário. Isso é incrível, né? Vocês não viram essa história. Mas o que eu quero que vocês entendam é, não fique preso a essa fórmula. Se você pegar o primeiro termo, obrigatoriamente você tem que pegar quem? O último. E se você pegar o segundo, penúltimo. E o terceiro, antepenúltimo. E assim sucessivamente. Então a fórmula da soma da PA, nos livros está assim. Se você pegar o A1 e o AN, tem que usar os extremos. Porém, qualquer outro que eu quiser usar, basta que eles sejam equidistantes. Meu amigo, o que eu sofria na escola, porque a questão não tinha A1 e eu falava, mas o diabo da fórmula é A1, como é que eu vou achar esse A1? Eu não achava nunca. Depois que eu descobri que eu não preciso. Você imagina, se a banca me dá esse valor e não me dá mais nada, esse é o A1, esse é o A2. Porém, eu consigo achar a soma? Sim, porque se eu usar o A2, eu tenho que usar o A11 aqui, ó. Se eu usar o A3, eu tenho que achar o A10 aqui, ó. Tá vendo? E assim sucessivamente. Se eu quiser trabalhar com junho, o seu equidistante é quem? É julho. E assim sucessivamente. Tem uma questão dessa aí nessa folha, falando. Se o cara não soubesse isso aqui, ele não resolvia a questão. Por isso que é importante você saber trabalhar e nunca ficar preso a fórmulas. Porque às vezes a fórmula é só para você ter um norte. Mas os desavisados acham que sempre vai ser A1. Não, pode ser qualquer outro. Pode ser qualquer outro? Sim, desde que esse aqui seja equidistante. Então você tem aí a fórmula da soma da PA. Essa sequência de Fibonacci é legal, né? Porque você não precisa ficar decorando as coisas. Só saber que há a soma dos dois anteriores, né? Posso apagar aqui? Beleza. Agora eu vou falar sobre a fórmula da PG. Fórmula do termo geral da PG, progressão geométrica. A N igual, posso perguntar? Precisa ser sempre o A1 aqui? Não. Pode ser o A2? Pode, desde que você também faça a diferença. Só que na PG, em vez de soma, é uma multiplicação. E PG é uma função exponencial. Você viu que na PA o R está na base, não é? Aí, ó. R está na base, que é a razão. A razão de PG tem que estar no expoente. Então, ó, desculpa, razão, não é a razão, número de termos, tá? Eu sempre falei aqui, hoje falei errado esse troço. Tá aí, ó. A N é igual a 1 vezes Q elevado a N menos 1. Isso aqui é uma função exponencial, ó.
a função exponencial. Agora, eu sou obrigado a ficar preso esse A1? Não. Se eu colocar A2 aqui, aqui fica quanto? Menos 2. Se eu colocar A3 aqui, menos 3. Aí, ó. É a mesma coisa da PA. Você não precisa ficar decorando fórmula. Se você tem aqui, ó, o A7 e aqui você põe o A3, lembra-se, aqui vai ser o quê? 7 menos 3. E essa subtração aqui são sempre esses números aqui, ó. Então, ó, na PG também, qualquer termo seguinte é igual ao anterior vezes Q elevado à diferença. Quer dizer que aqui Q elevado a 4. Olha a diferença, ó. De onde veio esse 4? Dessa diferença aqui, ó. A7 é igual a A5 vezes Q elevado a 2. Ah, professor, então não precisa ficar preso nessas fórmulas. Não, não precisa. Só tem uma fórmula que eu acho que vocês vão precisar, que é a fórmula da soma da PG. Mas eu até digo, às vezes é melhor você somar do que você usar a fórmula, mas a fórmula é porque a fórmula ela não tem ela não é tão direta quanto a soma da PA, tá? A soma da PG já é um pouquinho diferente. Então, se você tem uma PG aqui, 2, 4, 8, 16, 32, a soma de PG também é 2 mais 4, mais 8, mais 16, mais 32. Você soma do mesmo jeito. 2 mais 4, 6. Mais 8, 14. Mais 16, 30. Tá faltando café. De novo, 2 mais 4, 6. Mais 8, 14. Mais 16, 30. Mais 32? Quanto? 62. Essa é a resposta. Professor, posso somar PG assim? Pode. Mas olha a fórmula da soma da PG. Eu sou sincero, de PA e PG, a única coisa que eu levava para a prova pronta era a fórmula da soma. Porque a fórmula da soma, ela é diferente um pouquinho da fórmula da de PA. Então, olha só. Fórmula da soma de PG. Ó. Sn é igual a 1 que multiplica Q elevado a N menos 1 sobre Q menos 1. Aí você vê, não tem nada a ver com lá de PA, ó. Nada. Vamos lá, ver se dá certo. A soma vai ser, quem é o A1? 2. Quem é a razão aqui? 2, né? A razão é 2. Quantos termos? 1, 2, 3, 4? 5. Menos 1. E a razão? 2 menos 1. 2 vezes. Quanto é 2 elevado à quinta? 32. Menos 1. Quanto? 31. Sobre 1. Quanto é 2 vezes 31? 62. Viu? Só que essa fórmula ali é a única fórmula que eu realmente levaria para a prova pronto. Pronto que eu digo assim, sentar-se e falar assim, não, a fórmula da PG, da fórmula da soma da PG, ou você leva ela pronta assim, ou você faz isso. Só que às vezes o CESP quer que você coloque a resposta assim, ó. Foi o que aconteceu nessa questão, quer ver, ó? Pegue a folhinha da aula passada. Pegue a questão de número 41. É a única fórmula que eu ainda falo. Leva, estuda ela bem, porque você uma hora vai precisar dela lá. E ela não tem aquele negócio, ah, não preciso da fórmula, por causa disso, disso, disso. Só se você somar direto, né? Questão 41. CESP. Ó, essa apostila é da aula passada, viu? CESP, Sebrasp, UNB, Cefaz,
Auditor fiscal da Receita Estadual, 2019. Rio Grande do Sul. AFRE 2019. Sobre uma mesa, há 9 caixas vazias. Em uma dessas caixas será colocado 1 grão de feijão. Então, na primeira caixa tem quantos grãos de feijão? 1 grão. Depois, em outra caixa, serão colocados 3 grãos de feijão. Prosseguindo sucessivamente, será escolhida uma caixa vazia e nela colocada uma quantidade de feijão igual ao triplo da quantidade colocada na anterior. Sabe o que ele quis dizer? E minha razão é quanto? 3. Se é triplo, ele está falando de PA ou de PG? PG. Então isso aqui é uma PG de razão quanto? 3. 1 vezes 3, 3, 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27 vezes 3, 81 vezes 3, 243, e assim vai embora, ó. Mas não era isso que ele queria. Olha o que ele queria. Nessa situação, nas 9 caixas será colocada uma quantidade de feijão, de grãos de feijão igual a... Aí ele te disse que seria essa resposta. 3 elevado a 9, menos 1 sobre 2. O que o CESP fez? Deixou a resposta em forma de quem? Da fórmula. Olha que legal. Vamos ver? Soma é igual a 1, não é isso? Vezes Q elevado a N menos 1 sobre Q menos 1. Soma igual. Quem é o meu primeiro termo? 1. Vezes. Quem é a minha razão de progressão? 3. Meu N, quantas caixas são? 9. Você viu que ele falou que eram 9 caixas? 9 caixas. Menos 1 sobre 3 menos 1. Um elemento neutro, não conta. 3 elevado a 9 menos 1 sobre 2. O item está o quê? Tá certo. Olha aí, ó. Ele usou a fórmula da soma de PG. Deixou a resposta em forma da fórmula. Fórmula da soma de PG. Tá aí, ó. O item está certo. Lembrando que próxima aula eu continuo com os exercícios disso aqui, viu? Podem trazer a listagem. Matérias mais importantes: PA, PG, a parte de função, primeiro e segundo grau, tanto na prova da PRF quanto da Polícia Civil. Lembrando que da Civil não há necessariamente que vai cair. Porque tem a parte toda de raciocínio. Já PRF não. PRF é uma coisa líquida e certa, né? Beleza. Questão 42. Nossa aula hoje vai até meia-noite. Vamos pegar o café. Como eu tenho que dar aula amanhã cedo aqui, eu já vou ficar aqui. Só que não, hein? Olha que legal essa questão. Se uma progressão aritmética de uma PA, opa, ele já disse que é uma PA, o segundo termo é o A2, foi igual a 1, e o quinto termo foi igual a 11. Ele quer calcular o décimo. Olha aí, ó. Ele te deu o segundo termo, o quinto termo e quer o décimo termo. Se eu ficasse preso naquela fórmula, eu ia me perguntar, cadê o A1? Você precisa? Não. Basta você fazer o seguinte, ó. O termo da frente é igual ao termo de trás. O A5 é igual ao A2, mais, porque é uma PA. Qual a diferença em R? 3 R's. Beleza. Quem é o A5? 11. Quem é o A2?
1 mais 3R. Ah, eu acho que tem um erro na questão, porque senão vai falhar aqui. Esse número não vai dar certo. Mas eu já tinha visto esse erro. Deixa eu ver qual era o número que estava errado. Menos 1. Menos 1. É porque faltou o menos da questão. Porque senão ia dar 10, né? Não tem como. Então, ó, esse menos 1 passa para cá, 11. Acertem aí para mim, vocês de casa. Ó, não era 1 não, é menos 1, tá? Mais 1 igual a 3Rs. 11 mais 1, 12. 3R vale 12. Meu R vale quanto? 4. Mas ele quer achar quem? O A10. Como é que eu faço para achar o A10? O que você acha? O A10 é igual a qualquer termo de trás. Aí eu te pergunto, você quer usar o A5 ou o A2? Tanto faz. Escolhe. O A5, né, que tá mais bonitinho, mas pode ser o A2. Só de sacanagem, né? Pode ser o A5, mas qual a diferença em R's? 5R. Pronto. O A10 eu quero encontrar, o A5 é 11, mais 5 vezes a razão, que eu acabei de encontrar aqui, vale quanto? 4. O meu A10 é igual a 11 mais 20. Qual é a minha resposta? 31. Letra B de bola. Cadê que eu usei fórmula? É sempre você lembrar, o termo da frente é igual ao de trás vezes a diferença em R. Beleza, achei R? O termo da frente é igual a qualquer termo de trás. Professor, faz com A2, que eu quero ver se vai dar certo. A10 é igual a A2 mais quantos R's? 8. Meu A10 é igual a A2, que é menos 1, mais 8 vezes 4. Não é isso? A10 é igual a menos 1 mais 32. Quanto é menos 1 mais 32? 31. Olha aí, ó. Então, vocês não precisam ficar presos à fórmula, porque senão vocês ficam refém. Qual é a única fórmula que eu quero que vocês realmente levem para a prova? Não é cola não, tá? É a fórmula da soma da PG. E na próxima aula, que eu ainda não sei que dia que é, a gente vai continuar com essas questões aqui de PA e de PG, tá?